Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro hoje trouxe-nos aqui uma política estruturada e uma política calma. É uma política que encontra aquilo que são as vocações de Portugal no âmbito das nossas obrigações internacionais. É uma política que agrega as nossas opções em termos de investimento nacional e investimento estrangeiro em Portugal. É uma política que vai retomar o investimento também nas estruturas internas do Ministério, mas é essencialmente uma política que visa dar credibilidade ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, Sr. Ministro, eu poderia desenvolver um conjunto de comentários a propósito do governo anterior, mas isso era continuar naquele episódio que há pouco o Sr. Deputado Carlos Gonçalves aqui nos trouxe, da RTP Memória. E eu gostaria mais de olhar para o futuro. E gostaria de trazer ao Sr. Ministro 4 questões que me parecem ser muito importantes. A primeira questão tem a ver com os universos de captação de investimento. Nós temos, em Portugal, investimento que veio essencialmente nos últimos anos, fruto de 2 circunstâncias. A primeira é decorrente do memorando da Troika. Foi necessário privatizar algumas empresas que eram empresas bandeira, empresas muito relevantes e que, na minha opinião, não deveriam ter seguido o caminho que seguiram, e também alguns projetos que já vinham desenvolvidos e que foram, entretanto, concluídos. A verdade, Sr. Ministro, é que nós precisamos de um novo pacote de investimento estrangeiro em Portugal, que já não pode estar agregado àquilo que eram as joias da coroa que nós tínhamos. E aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é quais são as áreas em que nós estamos mais disponíveis para captar esse mesmo investimento estrangeiro e quais são as circunstâncias que o Sr. Ministro consegue reunir dentro do Governo e também nas administrações públicas para fazer face a esse investimento estrangeiro. O segundo elemento tem a ver com as nossas empresas no contexto internacional. É claro que o Sr. Ministro disse há pouco, e muito bem, que as questões das pequenas e médias empresas são muito tratadas no âmbito do IAPMEI, mas nós não podemos deixar de ter um acompanhamento das nossas empresas no comércio internacional e na afirmação das empresas no contexto dos diversos mercados. Temos problemas com pautas aduaneiras, temos problemas com compatibilização normativa e, portanto, há aqui algum trabalho a fazer no sentido de se coordenarem as intervenções externas para a afirmação de Portugal. Nós temos os nossos setores tradicionais, temos o setor dos vinhos, temos o setor do calçado, temos o setor dos têxteis e essa afirmação tem vindo a ser muito relevante, mas era importante que nós tivéssemos aqui, também da parte do Sr. Ministro, algumas linhas força para este investimento de Portugal no exterior. Um terceiro ponto, Sr. Ministro, tem a ver com a imagem externa de Portugal. Nós temos muitas agências que hoje determinam o investimento externo em Portugal e o investimento de Portugal no exterior. Nós temos muitas entidades que certificam aquilo que é a nossa capacidade de atração do investimento. E para isso nós precisamos de fazer um esforço acrescido que não se centre na figura do Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas se centre no essencial que é a visão do país no estrangeiro, a capacidade do país de se afirmar numa forma intertemporal, que não se fixe só num protagonista, e quais são os instrumentos, as ferramentas que o Sr. Ministro quer que se afirmem nas administrações públicas para que essa afirmação da imagem de Portugal se possa consolidar. E, por último, Sr. Ministro, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dizer se está satisfeito com o desempenho da AICEP. Ou seja, se efetivamente, neste momento, a AICEP corresponde àquilo que se quer em termos políticos para o futuro, tendo em conta a presença mais afirmada de Portugal numa captação concorrencial de recursos públicos ou privados de diversos espaços que existem no mercado. E, por último, Sr. Ministro, tem a ver com uma particularidade, mas que é muito importante. O Sr. Ministro fez recentemente visitas a alguns países do Mediterrâneo, vai ou já foi visitar a Argélia. Nós temos com a Argélia uma relação de muito tempo assente nas nossas na importação de energia, e eu gostaria de ter do Sr. Ministro uma palavra relacionada com os contratos de take-or-pay, designadamente no âmbito do gás natural, para nos descansar, e aos operadores também, que são muito importantes neste contexto energético e que é uma área tão importante para Portugal. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.